A gente segue falando com agora a repórter Luciana Verdolin em relação ao INSS. Já temos o novo presidente do INSS, Luciana Verdolin, depois de toda essa confusão dos últimos dias e muita pressão em relação ao governo. Luciana. E a nomeação foi feita pelo presidente Lula, não pelo ministro, da Previdência, Carlos Lupe, como aconteceu na primeira vez. O nome escolhido por Lula foi Gilberto Valer Júnior. Ele vai assumir a presidência do INSS já com uma bagagem, porque já trabalhou no Instituto. Ele ele entrou no serviço público em 1998 e ocupou os cargos de corregedor-geral do INSS de 2001 a 2004 e ainda foi subprocurador-geral do Instituto de 2007 a 2008. Esteve também na Controladoria Geral da União, que na verdade passa o pente fino em contratos e vigia todas as ações aqui da administração federal. Ele ocupou o cargo de ouvidor-geral da União de março de 2016 a janeiro de 2019 e corregedor-geral da União de 2019 a 2023. Atualmente, ele ocupava o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, um órgão da Advocacia Geral da União. Vale ressaltar que a nomeação vai estar publicada daqui a pouquinho em Diário Oficial Extraordinário. Bom, Luciana, ainda falando sobre essa questão do INSS, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mais cedo afirmou que a orientação do governo é ressarcir, claro, aqueles que foram afetados pelos descontos indevidos nas aposentadorias e as pensões pagas pelo INSS. Já foi decidido como será feito esse pagamento? Essa é uma informação que interessa a todos os aposentados e pensionistas. Luciana. Ainda não, Tiago, o governo ainda está se movimentando. Foi criada uma força-tarefa da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, para encontrar uma saída, porque o governo não sabe como é que vai fazer esse pagamento e nem de onde vai tirar o dinheiro, porque, na verdade, as contribuições foram retiradas, não foi um desvio de dinheiro da União, foi um desvio de dinheiro, de recursos dos aposentados e pensionistas. E isso ainda está sendo estudado com o Corregedor-Geral da União, Vinícius de Carvalho. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve reunião com ele e fez questão de ressaltar que o objetivo é resolver isso rapidamente, mas não há ainda uma sinalização de como é que vai ser a sistemática para a devolução desse dinheiro. A gente tem a declaração do ministro da Fazenda para acompanhar. A orientação do governo é, evidentemente, reparar o dano causado pelas pessoas que foram responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer, ontem eu conversei com o Vinícius, ainda não está formatada. Nós vamos encontrar o caminho para isso, porque essas pessoas foram lesadas, nós vamos encontrar o caminho de reparação. A gente contou aqui ontem, Tiago, que no mês que vem, em maio, não haverá repasse de valor para as instituições. O governo suspendeu todos os repasses até ter certeza de que esses repasses são legais, de que os beneficiários, autorizaram o desconto nas aposentadorias e pensões. E, Luciana, na véspera do 1º de maio, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também falou sobre essas fraudes. O que ele disse? Falou sim, ele saiu em defesa do ministro da Previdência, Carlos Lupe, e disse, inclusive, que os problemas enfrentados agora pelo INSS podem, no futuro, inclusive, fortalecer, podem servir como um divisor de águas, porque vai ser necessário mudar vários procedimentos dentro do Instituto. A gente também tem a declaração para acompanhar. É evidente, tem toda uma pressão, o meu amigo ministro Lupe, que está explicando, mostrando e mostrando as providências adotadas. Tenho certeza que nós vamos passar por mais esse problema. Nós vamos virar essa página, o INSS vai ser mais forte e mais representativo a partir disso. Acho que é muito importante esse processo de observar que os problemas, eles trazem também oportunidades para a gente aperfeiçoar. É bom a gente lembrar que as regras já evitam esse tipo de problema dentro do INSS, mas as regras foram ignoradas, foram descumpridas pelos gestores atuais.
Verdade. Luciana Verdolim trazendo as últimas informações e trouxe já o nome do novo presidente do INSS, escolhido pelo próprio presidente Lula. Você volta daqui a pouquinho, mais um giro com os nossos comentaristas. Agora, claro, começa por você, Cristiano Vilela. Boa noite para você, bom trabalho. São inúmeros os aspectos, né? Primeiro, a escolha já do novo presidente do INSS e essa fala do ministro da Fazenda dizendo que, claro, o governo precisa buscar uma alternativa para devolver esse dinheiro para os aposentados. Agora, a preocupação é saber de onde vem esse dinheiro, porque não se sabe como que esse dinheiro será recuperado e tudo fica muito nebuloso em relação a isso, Vilela. Exatamente, Thiago. Uma boa noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Bom, primeiro, com relação à nomeação do novo presidente do INSS, nós temos ali uma escolha técnica de um quadro da Procuradoria da República, de um quadro técnico com experiência na corregedoria, com experiência no próprio INSS, enfim, uma pessoa que vem promover um trabalho técnico e dar andamento às eventuais investigações, aquilo que tem que ser feito, me parece o perfil de nomeação adequado num contexto como esse. Fica evidenciado o enfraquecimento do ministro da Previdência. Muito se discute acerca da manutenção, existe o contexto da CPI. O fato é que, nesse momento, não foi indicado um nome através do ministro, que realmente denota esse enfraquecimento. Com relação à devolução de valores, isso é uma obrigação que o governo vai ter que fazer por bem ou por mal no sentido de que cada aposentado poderá ingressar judicialmente para obter esse recurso. Evidentemente, por se tratar de um tema muito caro politicamente, eu não tenho dúvida que o governo vai fazer todos os esforços para promover esse ressarcimento, até para diminuir a carga que, pelo visto, promete ser bastante significativa do ponto político, especialmente por se tratar de um tema que é facilmente compreendido pelo eleitorado, que é a questão das aposentadorias. Bom, Dora, você já tinha falado antes que a escolha do presidente Lula diretamente, passando até por cima do ministro, escolhendo o novo comandante do INSS. Tem esse primeiro ponto. E segundo é saber se o ministro Carlos Lupe resiste a essa pressão. Pois é um indicativo essa nomeação da maneira como foi feito. Primeiro, com relação, queria concordar com o Vilela, tá? Pelo menos em termos de currículo, parece uma nomeação adequada, porque ele foi corregedor, e corregedor o que é? Exatamente aquele que cuida da fiscalização, em várias ocasiões, inclusive ocupava esse posto agora. Portanto, parece, em princípio, adequado. Agora, a maneira como o Lupe foi atropelado, porque o presidente poderia sugerir ao Lupe o nome e o Lupe faria a indicação. Quando o presidente não faz isso e deixa que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, não só diga que isso vai ser feito, como perguntada por que, numa entrevista à Globo News, ela disse porque o presidente quis assim, ou seja, ele não tem mais, o ministro Lupe não tem a confiança do presidente nem para que um gesto protocolar fosse feito, diz o nome e o Lupe anuncia. Então, me parece, não sei, estou achando que não é uma questão de si, é uma questão de quando, porque a coisa realmente, você vê o próprio Luiz Marinho, meu amigo Lupe e tal, ali num constrangimento geral. Então, a situação dele de forma alguma melhorou com esse tipo de indicação. Agora, quanto ao ressarcimento, isso, se sair do governo só, vai sair do bolso da gente, tá certo? Agora, os depredadores do 8 de janeiro foram obrigados a ressarcir o erário. E por que essas entidades também, uma vez que o governo resolve o problema, não ressarcem? O governo não são obrigadas também, sindicatos, associações, a ressarcir esse dinheiro, porque esse dinheiro foi parar em algum lugar, gente. Não foi só na mão de gente que recebeu propina. O grosso, evidentemente, que está na mão, que está nos cofres dessas associações que fizeram esses convênios fraudulentos. Ô, Dora, e mais um ponto, voltando ao ministro Carlos Lupe, será que o governo não estaria preocupado com a relação do executivo com o próprio PDT, que é o partido dele? Será que há algum problema se ele for demitido, o PDT pode desembarcar do governo ou não dar o apoio que o governo espera? É uma situação difícil, mas talvez se encontre um outro nome do partido, não sei.
Não, pois é, mas isso acho que o presidente do partido, o líder do partido, até falou aqui pra gente, acho que foi ontem, dizendo se o PDT, se ele for demitido, o PDT sai do governo. Tá bem, mas e o desgaste dele permanecer? Porque o PDT sair do governo é o seguinte, são 17 votos, gente. O PDT não tem mais que 17 deputados, tá bom? E outra, vai correr para onde? Para o Ciro Gomes? Para fazer candidato à presidência? Não tem para onde correr. Então, aí eu acho que o presidente Lula, por essa atitude, tô achando que o presidente Lula está mais antenado do que a gente pode supor. Porque esse tipo de atitude que ele tomou na nomeação indica que ele não está para brincadeira, porque sabe que é o governo que está aí na reta do prejuízo, tá certo? Então, eu tenho a impressão que, se for mantido o Lupe, não será por uma questão do PDT.